Meu irmão me pediu dinheiro. Quando recusei, ele invadiu minha casa e meus pais disseram que eu deveria deixar para lá porque ele é da família. Mas eu decidi que já era o suficiente e chamei a polícia. Meu relacionamento com meu irmão Daniel é complicado pra caramba, e o que aconteceu deixou tudo muito pior. Somos completamente opostos, sempre fomos. Na escola, eu era aquele garoto nerd que passava o horário de almoço no laboratório de informática, enquanto Daniel estava lá fora sendo suspenso por colocar fogos de artifício nos banheiros da escola. Meus pais ficavam dizendo que ele superaria isso, mas ele não superou. O lance do Daniel é que ele tem uma ficha criminal maior que a minha lista de compras. Não estou nem exagerando. Da última vez que chequei, ele tinha sido preso umas 6 vezes. Sempre tem alguma coisa, brigando do lado de fora de bares, desmaiando bêbado no shopping, sendo pego com drogas no carro. Nossa família está sempre limpando a bagunça dele. A cada 2 meses alguém recebe uma ligação às 3 da manhã para buscar ele na delegacia. E esse cara realmente se gaba disso para os amigos como se fosse algo para se orgulhar. Enquanto isso, eu sou basicamente a pessoa mais chata que você vai conhecer, e Daniel nunca me deixa esquecer disso. Toda vez que estamos juntos, ele tem algo a dizer sobre como eu preciso viver um pouco. Sua fala favorita é que a vida não vale a pena ser vivida se você não se meter em confusão de vez em quando. Tipo, cara, eu não vou destruir minha carreira só para provar que não sou chato. Minha ideia de uma noite selvagem é pedir sobremesa depois do jantar ou talvez ficar acordado até tarde jogando videogame com meus amigos. Daniel acha isso patético, mas tanto faz. Eu trabalho como engenheiro de sistemas, lidando com comunicações via satélite. Sim, eu sei, alerta total de nerd. Mas na verdade é bem legal, e eu ganho um bom dinheiro fazendo isso. O problema é que preciso de uma autorização de segurança para todas as coisas de contratos governamentais que lidamos. Eles checam tudo sobre mim a cada poucos anos, e eu quero dizer tudo mesmo. Meu registro é totalmente limpo. Nenhuma multa de estacionamento, nenhuma reclamação de barulho, nada. Eu trabalhei duro para chegar onde estou, e não vou estragar isso. Daniel e eu basicamente vivemos em mundos diferentes agora. Ele não é um cara mau no fundo, e eu não odeio nem nada. Mas toda vez que saímos, algo louco acontece. No Natal passado, ele tentou começar uma briga com nosso vizinho por uma vaga de estacionamento. Na vez anterior, ele quase foi preso no piquenique da minha empresa. É exaustivo ter que ficar em alerta máximo sempre que ele está por perto, então comecei a evitar ele. É mais fácil assim. A gota d'água veio depois desse incidente idiota em um bar no centro da cidade. Um cara aleatório acidentalmente esbarrou em Daniel enquanto passava, e Daniel simplesmente perdeu o controle. Começou a gritar na cara do cara sobre respeito, empurrou ele para uma mesa. Eu tive que literalmente arrastar ele para fora de lá antes que os policiais aparecessem. Em vez de ficar grato, ele ficou puto comigo por estragar sua diversão. Foi quando eu soube que estava cansada de bancar a babá de um homem de 37 anos que age como um adolescente raivoso. Meus pais são tão ruins quanto, honestamente. Eles vêm dando desculpas para Daniel desde que éramos crianças. Primeiro era garotos serão garotos, depois ele está apenas passando por uma fase, e agora é sempre ele só precisa de mais uma chance. Eles gastaram milhares para resgatar ele e pagar advogados. Ele não consegue manter um emprego porque ou ele briga com os clientes ou é pego roubando do caixa. No mês passado, ele foi demitido do emprego por ameaçar seu supervisor de 19 anos. Fui eu quem teve que buscar ele na delegacia. Meus pais perderam completamente a cabeça quando finalmente me afastei do drama de Daniel. Minha mãe começou a me chamar de arrogante porque comprei uma casa legal e realmente tenho uma carreira. Meu pai continua dizendo que estou abandonando a família. Como se de alguma forma eu fosse o cara mau por não querer permitir um homem adulto que age como um criminoso. Cada jantar em família se transforma em uma viagem de culpa sobre como eu deveria estar fazendo mais para ajudar Daniel. Eles não entendem que estou tentando me proteger, um movimento errado e eu posso perder tudo pelo que trabalhei. Tentei sentar com meus pais para explicar por que eu estava recuando. Disse a eles diretamente que Daniel estava se encaminhando para problemas sérios.
É só uma questão de tempo até que ele roube a loja errada ou dê um soco no cara errado. Mas eles se fecharam completamente quando eu o chamei do que ele é, um criminoso. Esse foi praticamente o fim do nosso relacionamento. Ainda mandamos mensagens em feriados e aniversários, mas é só isso. É uma droga não ter mais meus pais por perto, mas não vou deixar que eles me façam sentir mal por me proteger. Daniel está sempre me pedindo dinheiro, geralmente coisas pequenas como R$ 100 para gasolina ou R$ 250 para compras. Sei que provavelmente não deveria, mas às vezes dou a ele. Talvez seja culpa remanescente de crescermos juntos, ou talvez eu só queira que ele me deixe em paz. De qualquer forma, virou uma rotina estranha entre nós. Então, semana passada, Daniel apareceu na minha casa do nada. Começou a falar sobre como ele precisava de R$ 10.000, tipo agora mesmo. Quando perguntei para quê, ele ficou todo estranho. Ficou mudando de assunto, não me olhou nos olhos. Só continuou dizendo que ele realmente precisava e que eu era a única que podia ajudar. Coisas realmente suspeitas. Eu realmente esperava que isso fosse diferente. Tipo, talvez ele dissesse que precisava do dinheiro para algumas aulas online ou para consertar o carro para o Uber. Se ele tivesse dado algum sinal de tentar consertar a vida, eu teria dado a ele muito mais do que R$ 10.000. Caramba, eu o teria ajudado com uma mudança completa de carreira se ele quisesse. Isso é tudo que eu sempre quis, ver meu irmão se recompor e começar a agir como um adulto. A coisa toda começou a ficar muito suspeita. Daniel não conseguia me dar uma resposta direta sobre para que ele precisava do dinheiro. De jeito nenhum eu estava me envolvendo em qualquer coisa ilegal que ele estivesse planejando. Com minha autorização de segurança e tudo, não posso arriscar ser conectado a nada obscuro. Então eu disse a ele diretamente, sem explicação, sem dinheiro. Simples assim. Daniel perdeu completamente o controle. Começou a falar sobre como eu me importo mais com meu trabalho do que com a família. Tentei explicar que eu realmente dou a mínima para ele e não quero que ele se meta em mais problemas. A última coisa que preciso é do meu dinheiro financiando seu próximo acordo de drogas ou dívida de jogo ou qualquer outra confusão em que ele se meteu dessa vez. Foi aí que ele realmente explodiu. Começou a gritar sobre como eu acho que sou melhor do que ele porque tenho um bom emprego. Deu sua desculpa favorita sobre como eu nasci inteligente e tudo tem sido fácil para mim. É a mesma besteira que ele vem dizendo desde o ensino médio sempre que alguém tenta fazer ele se endireitar. De acordo com Daniel, o universo está contra ele e nada é culpa dele. Estou tão cansado desse lixo inteligente nato. Nós fomos para as mesmas escolas, tivemos os mesmos professores, tudo igual. A diferença é que eu me esforcei muito estudando enquanto ele estava fora se embebedando. Mesmo agora, passo meus fins de semana aprendendo novas linguagens de programação e fazendo cursos online para me manter atualizado na minha área. Ninguém me deu nada, trabalhei por cada pedaço do que tenho. Quando apontei isso, Daniel ficou ainda mais bravo. Foi aí que eu perdi a calma também. Eu estava tão farto da mentalidade de vítima dele. Comecei a gritar sobre como tudo é sempre problema de outra pessoa. Se ele for demitido, é porque seu chefe é um babaca. Se ele for preso, é porque os policiais estão atrás dele. Se ele estiver quebrado, é porque a mãe e o pai não ajudaram o suficiente. Eu disse a ele diretamente que sua vida era uma bagunça porque ele se recusa a assumir a responsabilidade por qualquer coisa. Talvez eu não devesse ter saído daquele jeito, mas eu estava tão frustrado. O olhar no rosto de Daniel me assustou por um segundo. Suas mãos estavam fechadas em punhos, e eu honestamente pensei que ele estava prestes a me dar um soco. Em vez disso, ele simplesmente saiu furioso e bateu minha porta. Imaginei que ele se acalmaria depois de alguns dias, como de costume, e apareceria novamente na próxima vez que precisasse de dinheiro ou de uma carona para algum lugar. Era assim que sempre acontecia com Daniel. Mas algo estava diferente dessa vez. Alguns dias depois, fui dar uma volta rápida de bicicleta até a loja no começo da noite. Só precisava pegar algumas coisas para o jantar e fazer exercícios. Não fiquei nem uma hora fora. Quando voltei, algo parecia errado. Me dei conta, as luzes da minha sala estavam acesas.
Sou super cuidadosa com coisas assim, sempre verifico tudo 2 vezes antes de sair. Sempre lembro de desligar antes de sair. Meu estômago caiu enquanto eu estava lá na minha própria casa, percebendo que alguém tinha estado lá dentro enquanto eu estava fora. À primeira vista, nada importante parecia roubado. Minha TV e PS5 ainda estavam lá na sala de estar. Todas as minhas outras coisas caras também pareciam intocadas. Por um minuto, pensei que talvez eu estivesse apenas sendo paranoico sobre as luzes. Então fui verificar meu quarto, e foi quando tive certeza de que alguém tinha estado aqui. As gavetas da minha mesa estavam uma bagunça. A maioria das pessoas provavelmente não notaria. Alguém definitivamente tinha mexido em todas as minhas coisas, papéis estavam embaralhados, organizadores de mesa foram movidos e as gavetas nem estavam fechadas corretamente. Quanto mais eu olhava ao redor, mais óbvio ficava que alguém tinha revistado meu quarto inteiro. Eu estava surtando muito a essa altura. Um estranho tinha acabado de entrar na minha casa e vasculhado minhas coisas pessoais. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas então me lembrei de algo que poderia ajudar. Meu Tesla ficou estacionado na garagem a noite toda com o modo sentinela ligado. Eu estava querendo instalar câmeras de segurança na casa, mas continuei adiando. Talvez meu carro tenha pego alguma coisa. Puta merda, isso aconteceu mesmo. Chequei a filmagem. A câmera pegou tudo, esse cara subindo a minha garagem, tentando abrir a porta do meu carro como um idiota, e então indo em direção à minha casa. Ele ainda não tinha tirado a máscara quando verificou meu carro. Era como assistir a um daqueles vídeos criminosos idiotas, exceto que esse idiota era seu próprio irmão. O rosto de Daniel estava claro como o dia na minha tela. Você sabe que sua vida está uma bagunça quando pega seu irmão invadindo sua casa e você nem fica chocado. Só decepcionado. Como assistir a um acidente de trem que você viu chegando a quilômetros de distância. No papel, é simples, alguém invade sua casa, você chama a polícia. Mas esse não era um ladrão qualquer, era Daniel. O mesmo cara que costumava me defender quando as crianças pegavam no meu pé no ensino fundamental. Mas ele também violou minha casa, o único lugar onde eu deveria me sentir segura. Fiquei sentado ali por um longo tempo, olhando para aquele vídeo, tentando descobrir o que fazer. Decidi verificar o que estava faltando primeiro. Andei pela casa toda fazendo uma lista. Ele pegou todo o dinheiro que conseguiu encontrar e algumas coisas menores valiosas. Ele pegou 2 dos meus relógios caros e meu teclado mecânico personalizado favorito. Os relógios machucaram, mas o teclado realmente me irritou. Eu mesmo construo essas coisas, passo semanas escolhendo os interruptores, keycaps, tudo perfeitos. Este em particular me custou R$3.000 só em peças, sem contar todo o tempo que dediquei a ele. É basicamente arte para mim, e Daniel provavelmente só pegou pensando que poderia penhorar para ganhar dinheiro rápido. Pensei em tentar falar com ele antes de ficar nuclear com a polícia. Talvez ainda houvesse uma chance de lidar com isso como adultos. Liguei para ele, provavelmente parecendo mais bravo do que deveria, mas, vamos lá, meu próprio irmão acabou de me roubar. A conversa começou comigo perguntando se ele invadiu minha casa. Daniel se fez de bobo imediatamente. O movimento clássico do Daniel, negue tudo até que você não possa mais. Eu o vi fazendo essa mesma rotina com nossos pais desde que éramos crianças. Foi quando eu contei a ele sobre ter gravado ele em vídeo tentando arrombar meu Tesla antes de bater na casa. A linha ficou silenciosa por 1 minuto. Eu praticamente podia ouvir ele tentando descobrir se eu estava blefando. Então ele deve ter se lembrado do meu carro e das câmeras, porque ele finalmente desistiu do ato. A explicação dele me roubar foi que eu não emprestei o dinheiro a ele antes. Essa foi toda a justificativa dele para roubar a casa do próprio irmão. Como se, de alguma forma, não dar dinheiro a ele tornasse aceitável que ele me roubasse. Eu disse a ele que ele tinha atingido um novo nível de estupidez, até mesmo para ele. Mas Daniel simplesmente começou a gritar sobre como tudo isso era culpa minha. De acordo com sua lógica distorcida, eu o forcei a invadir não entregando meu dinheiro como um bom irmão deveria. Ele realmente tentou me fazer sentir culpado por ter sido roubado pelo meu próprio irmão.
A conversa continuou andando em círculos. Daniel não aceitaria que invadir a casa de alguém fosse errado, mesmo que esse alguém fosse seu irmão que não lhe daria dinheiro. Ele continuou distorcendo tudo, tentando me fazer o cara mal. Depois de uns 20 minutos dessa bobagem, eu já estava farto. Disse a ele diretamente: ou traga minhas coisas de volta amanhã de manhã, ou eu chamo a polícia. Ele riu. Disse que não tinha como eu chamar a polícia por causa de algumas coisas porque somos uma família. Quando repeti que ele tinha até de manhã, ele só fez esse barulho desdenhoso e desligou na minha cara. A conversa toda só mostrou o quão pouco ele me respeita ou meus limites. Então agora estou aqui sentado tentando descobrir o que fazer. Meu próprio irmão invadiu minha casa, roubou minhas coisas e depois teve a coragem de me culpar por isso. Não me sinto confortável nem para dormir esta noite, continua me batendo que ele pode voltar quando quiser. Mas se eu chamar a polícia, isso destruirá o que sobrou da nossa família. Daniel tem antecedentes, então ele provavelmente cumpriria uma pena séria. Além disso, meus pais nunca me perdoariam. Eles provavelmente ficariam do lado dele como sempre fazem. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Então finalmente tomei minha decisão. Não vou mentir, dói muito, mas sei que fiz a coisa certa. Tentei de tudo para lidar com isso sem envolver a polícia, mas minha família não me deixou muita escolha. Logo depois que tudo aconteceu naquela noite, liguei para meus pais. Olhando para trás agora, não sei o que eu esperava. Talvez eu tenha pensado que eles finalmente viriam quão longe Daniel tinha ido dessa vez e perceberiam que seu precioso garoto tinha cruzado uma linha séria ao invadir a casa do próprio irmão. Não. Eles pularam direto para defender ele, como sempre fazem. Meu pai começou com seu discurso habitual de lealdade familiar. Precisamos cuidar uns dos outros, ele disse, como se eu fosse o único que fez algo errado. Segundo ele, eu deveria simplesmente ter entregado o dinheiro quando Daniel pediu. Ele realmente tentou justificar a invasão, dizendo que Daniel devia estar desesperado e não tinha outra escolha. Minha mãe não era melhor. Ela tentou minimizar o que aconteceu, dizendo que Daniel só pegou algumas coisas pequenas, então eu deveria deixar para lá. Quando expliquei que ele roubou relógios caros e meu teclado personalizado que passei meses construindo, ela teve uma ideia ainda mais maluca: eu deveria dar a Daniel o dinheiro e ele devolveria minhas coisas. Isso mesmo, minha própria mãe sugeriu que eu pagasse um resgate ao meu irmão pelos meus próprios pertences. Quando perguntei à minha mãe se ela estava realmente sugerindo que eu pagasse um resgate ao meu próprio irmão pelas coisas que ele roubou de mim, ela simplesmente começou a resmungar sobre a família se manter unida. Não conseguiu nem me dar uma resposta direta porque acho que até ela sabia o quão ridículo isso soava. Quanto mais conversávamos, mais ficava claro que meus pais eram completamente inúteis nessa situação. Eles já tinham decidido que eu era o cara mau por não dar dinheiro a Daniel sempre que ele exigia. Segundo eles, ser roubado pelo meu próprio irmão era de alguma forma menos importante do que manter a paz na família. Eles não conseguiam entender por que eu estava chateado por ter sido assaltado. Estou farto. Disse a eles diretamente que se não conseguissem que Daniel devolvesse minhas coisas até de manhã, eu chamaria a polícia. Sem mais ameaças, sem mais discussões, apenas fatos. Ou minhas coisas voltam, ou eu vou prestar queixa. Foi quando eles realmente perderam a cabeça. Meu pai começou a gritar sobre como eu era cruel, dizendo que eu tinha destruído a vida de Daniel por apenas algumas coisas. Como se eu fosse o único que invadiu a casa de alguém e roubou suas coisas. Eu tinha acabado de dizer a ele que Daniel já tinha destruído a própria vida com suas escolhas, e eu não ia deixar que ele me arrastasse para baixo com ele. Então eu desliguei porque não aguentava mais essa conversa. A manhã seguinte chegou e nada tinha mudado. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum item devolvido. Decidi dar uma última chance ao Daniel e liguei para ele. Ele riu novamente. Na verdade, riu e disse que não chamaria a polícia. Foi quando tudo se encaixou.
Daniel não estava preocupado em ser pego pela câmera ou algo assim, porque ele não achava que eu tinha coragem de realmente fazer algo sobre isso. Ele estava contando que eu seria o mesmo molenga que costumava proteger ele quando éramos crianças. Na mente dele, eu ainda era aquele cara que faria qualquer coisa para manter a paz. Foi nesse momento que soube que tinha que chamar a polícia. Daniel tinha 37 anos, ainda agindo como um adolescente que podia fazer o que quisesse sem consequências. Se eu deixasse isso passar, eu ficaria preso resgatando ele e dando desculpas para ele até que um de nós morresse. Nada mudaria a menos que alguém finalmente o enfrentasse. Então peguei o telefone e fiz. Liguei para a polícia, relatei a invasão. Eles vieram bem rápido. Mostrei tudo a eles. A janela danificada, a filmagem da Tesla dele tentando abrir a porta do meu carro antes de arrombar, tudo isso. Os policiais disseram que era um caso aberto e encerrado. Evidência clara de arrombamento e invasão, além de roubo. Eles pegaram meu depoimento e disseram que seguiriam em frente com a prisão de Daniel. Observando a polícia escrever seu relatório, tive sentimentos mistos. Eu me senti culpada por entregar meu próprio irmão. Mas também havia esse peso sendo tirado dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, Daniel realmente enfrentaria consequências reais por suas ações. Eu tentei dar uma saída para ele, tentei lidar com isso dentro da família, mas ele apenas riu. Mais tarde naquela noite, o inferno desabou. Daniel ligou para nossos pais da prisão depois de ser preso. Meu pai perdeu completamente o controle no telefone, gritando sobre como eu estava destruindo a família e arruinando a preciosa vida de Daniel. Minha mãe estava apenas soluçando no fundo, como se eu fosse quem tivesse cometido um crime. Eu tinha acabado de dizer ao meu pai diretamente que não fui eu quem arruinou a vida de Daniel, ele mesmo fez isso, com muita ajuda deles permitindo seu comportamento por 37 anos. Então desliguei. Eles tinham feito sua escolha há muito tempo, escolhendo o lado de Daniel não importa o que ele fizesse. Acontece que meu pai estava certo sobre uma coisa, os tribunais martelaram Daniel duramente. Ele já tinha um registro, e as evidências contra ele eram sólidas como uma rocha. Eu tive que testemunhar no julgamento dele e enviar as imagens do Tesla. Eles o acusaram de invasão de domicílio e roubo qualificado por causa do valor das coisas roubadas. As acusações eram sérias o suficiente para que Daniel estivesse olhando para uma pena de prisão real. Em vez de deixar ele usar um defensor público, meus pais esvaziaram suas economias de aposentadoria para contratar um advogado. Tentei dizer a eles que estavam desperdiçando seu dinheiro, a evidência era clara como o dia. Mas eles não quiseram ouvir, assim como não ouviram nos últimos 37 anos. O julgamento inteiro foi um pesadelo. Meus pais passaram todos os dias dizendo a qualquer um que quisesse ouvir que pessoa terrível eu era por jogar a vida do meu irmão fora. Depois de semanas ouvindo essa besteira, eu finalmente surtei. Disse a eles que foram eles que arruinaram a vida de Daniel por serem pais lixo que nunca o ensinaram sobre consequências. Que eles falharam com os 2 filhos, Daniel ao permitir que ele, e comigo ao esperar que eu limpasse a bagunça deles. Minha mãe começou a chorar quando eu disse que eles eram os responsáveis por Daniel acabar na prisão. Eu não estava errado. Eles tiveram uma última chance de se apresentarem como pais, eles poderiam ter dito a Daniel que ele tinha ido longe demais dessa vez, poderiam ter feito ele devolver minhas coisas e buscar ajuda. Em vez disso, eles o defenderam invadindo minha casa e me roubando. Bem, acontece que o juiz não foi tão compreensivo quanto eles. Não visitei Daniel na prisão. De acordo com nossos pais, ele diz que tudo isso é culpa minha. Talvez a prisão o ensine algo sobre assumir a responsabilidade por suas ações, mas não estou prendendo a respiração. Pelo menos com ele preso, não preciso mais me preocupar com ele aparecendo na minha casa. Meus pais cortaram completamente o contato comigo. Sim, é uma pena que as coisas tenham terminado assim, mas cansei de me sentir culpado por isso. Passei anos tentando ajudar Daniel enquanto me protegia, e tudo o que consegui foi ser roubada e culpada. Às vezes, você tem que deixar que membros tóxicos da família enfrentem as consequências de suas ações, mesmo quando isso dói. Não sou responsável por consertar a vida do meu irmão e definitivamente não sou responsável pelos fracassos dos meus pais.
O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!